Por essa noite abençoada, ungida pelo Teu Espírito Santo, pelos louvores que foram cantados, também pela Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada pelo Teu Espírito Santo. Também, Senhor, por esse pedido de oração que eu tenho aqui nas minhas mãos, pela nossa irmã Herodete, esposa do Moedinho, nós oramos para que ela seja abençoada. Samara Machado também, Senhor, que pediu oração, que se encontra enfermo, com aquela enfermidade nos ossos, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa operar para a glória do Teu nome. Amém. Operando, Senhor, faz o milagre, testificando no Teu grande poder. Esta é a oração e o agradecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos presentes conosco, nossos irmãos que conseguiram de Tubarão de novo, né? Estão conosco, seus irmãos. Eu sei que não é tão perto, né? Mas sei que a graça de Deus abençoou que os irmãos chegassem aqui. Também está conosco a nossa irmã José de Alvorada. Deus abençoe a irmã também. E a sua menina, a Camille, né? Eu, como eu tinha anunciado a semana passada, hoje eu não quero trazer assim nada a respeito do ensinamento. Quero ser bem breve aquilo que eu quero falar para os irmãos. Nós temos também nossa ceia. E meu tema hoje é bem pequenininho, um papelzinho pequenininho, vai ser bem breve, viu, irmãos? Tá bom? Não vou passar mais de 40 minutos. Eu estava pensando um pouquinho durante essa semana a respeito de bênçãos de Deus que Deus promete, às vezes o tempo que leva para alguma bênção acontecer. Também pensando por que às vezes Deus fala e parece que às vezes não acontece, né? Será que é Deus que falha? Não, né? Então a gente temos que descobrir por que às vezes Deus promete, Deus fala algumas coisas e aquilo às vezes não chega a acontecer, né? Estava me lembrando aqui agora, alguns irmãos aqui devem ter lido, quando o irmão Brando dá testemunho, a respeito daquele pregador chamado Jack Cole. Vocês nos lembram, né? Amém. Jack Cole também tinha um ministério de cura divina, né? E naquele ministério de cura divina, numa ocasião ele orou por uma criança que tinha um aparelho nas pernas, não podia caminhar, e mandou que aquela criança viesse caminhando. E a criança veio caminhando até uma certa parte, e na metade do caminho a criança caiu, né? E os pais ficaram revoltados com aquela situação, disseram que o pregador tinha humilhado a criança, né? Ele tem que passar aquele constrangimento. E os irmãos lembram que processaram o pregador Jack Cole, né? Eu creio que bem na época que processaram Jack Cole, processaram também a Allen, né? E eu me lembro que o irmão Brana, na mesma mensagem, está pedindo oração pelos dois que estavam sendo processados, né? Por causa desse problema. E quando chegou na hora do tribunal, eles estão ali para o julgamento, então o pregador Jack Cole estava pronto para ser julgado, né? Condenado pelo que tinha acontecido. E o advogado se levantou ali no meio da audiência para fazer a defesa e disse assim para o juiz: Excelência, meritíssimo, né? Segundo ele tratou lá, se assim, se eu provar pelas escrituras o que aconteceu ali no caso desse menino estiver de acordo com as escrituras, o senhor daria causa ou ganha para o meu cliente? E o juiz, naquela ocasião, disse: se você provar pelas escrituras que isto e assim é possível, sim, o seu cliente ganha liberdade. E aí então, aquele juiz começa a testificar a respeito do apóstolo Pedro, quando estava ali no barco,
E Jesus apareceu, e eles ficaram ali tomados de terror, de espanto, achando que era um fantasma. E aí Pedro disse: Senhor, se é tu, permita eu ir ter contigo. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E quando chegou no meio das ondas, do vento, a Bíblia diz que ele sentiu medo e começou a afundar, né? Então, pediu socorro, o Senhor Jesus Cristo foi e socorreu a Pedro. Ele disse: a mesma coisa aconteceu com essa criança, né? A criança foi curada, veio correndo, no meio do corredor a criança sentiu medo e provavelmente caiu. O profeta também diz que a cura divina dura enquanto durar a nossa fé. Amém. Quando o advogado falou isso, o juiz bateu o martelo e deu a sentença como absolvido, né? Foi provado pelas escrituras. Tiago também diz que nós oramos e pedimos, e às vezes não recebemos, porque também às vezes pedimos mal também, né? Nós não sabemos pedir, e às vezes Deus não responde. Eu quero falar aqui um pouco tempo, quero ler aqui um testemunho, uns parágrafos da mensagem. Algumas coisas que acontecem às vezes, e nós mesmos às vezes somos responsáveis de afastar as bênçãos de Deus de nós. Amém. É uma coisa que Deus queira fazer, né? Amém. Eu não sei se vocês já ouviram esse testemunho, eu vou ler aqui. Esse testemunho era de um sobrinho do irmão Brana, da parte da irmã Beda. O irmão Brana fala a respeito daquele cunhado dele que era bêbado, vocês lembram, né? Amém. Ele vivia na rua e tudo que ele ganhava, trocava por bebida. E então ele tinha um filho, e esse menino, pelo pai dele ser daquela maneira, ele era um pouco retraído, assim, não conseguia interagir com os demais, mesmo sendo parente do profeta, não conseguia ter aquela interação. E ele dá um testemunho agora, depois de velho, ele diz assim: um dia eu estava no tio Charlie, quando o irmão Branham chegou. Ele tinha acabado de voltar do Arizona, tinha trazido alguns presentes para os meus primos, uns cintos largos que eles costumavam usar no oeste. Bem, meu pai era um alcoólatra e eu sempre me senti um pouco inferior em relação aos meus outros primos. Mais tarde, quando ninguém estava por perto, eu parei perto dele e disse: irmão Brana, algum dia quando você for ao oeste novamente, poderia me trazer um daqueles cintos? Então ele começou a tirar o seu próprio cinto rapidamente e disse: não. Olha, eu disse: não farei isso. Ele disse: rapaz, vem aqui. Ele tirou seu cinto, colocou ao redor de mim. Naquele tempo mal servia em mim. É claro que sou maior agora, né? Quando ele mandou testemunho, eu estava homem já, um pouco mais forte, né? Amém. Mas come no último buraco. Eu não sabia o que dizer ou fazer. E você tem que acreditar no que eu estou falando. Mas naquele momento, eu soube verdadeiramente que algum dia um dos meus amados ficaria doente. E aquele cinto ajudaria a restaurar sua saúde. Como eu soube disso, eu não sei. Mas eu de fato sabia. Eu levei o cinto para casa, coloquei na gaveta, deixei dentro da gaveta e não permiti que ninguém que não era cristão pegá-lo. Ele ficou lá por talvez uns 15 anos, ninguém tocou nele. E eu tinha comigo mesmo que seria para algum de meus filhos ou para minha esposa, se algum dia eu precisasse. Com o passar do tempo, minha mãe, Ana, desenvolveu um tumor maligno no cérebro. Esse tumor cresceu muito rápido e piorou tanto que deram a ela 3 meses de vida. Íamos visitá-la e orar por ela, e ela continuava piorando. E eles fizeram uma tomografia e o câncer tinha coberto ambos os lobos frontais e um dos lobos traseiros do cérebro. Ele nos disse: eu vi os exames e sei que estou morrendo. Certamente parecia assim mesmo, como se ela fosse partir naquele momento. Certo domingo eu estava em casa orando por ela, quando saiu umas 2 quadras de distância, eu ouvi a voz falando comigo que dizia:
você deixaria sua mãe morrer sem ter um meio de salvá-la? Aquilo se repetiu 2 vezes. Eu disse: não deixaria. E veio à minha mente o cinto. Amém. Aleluia. Os irmãos querem ver qual é esse aqui, irmãos? Fui para casa, peguei o cinto, voltei à casa dela. Era muito pequeno para ela, então peguei um cadarço, amarrei as pontas ao redor dele e disse a ela: mãe, a senhora não vai mais partir. Eu instruí a ficar com o cinto o tempo todo. Imediatamente ela começou a melhorar, ao ponto de se levantar e fazer o que queria. E ela estava cozinhando e parecia que estava bem. Ela voltou ao médico e ele disse que era muito impressionante. Ele disse: não há nenhum sinal de câncer. E vejo uma cicatriz onde o câncer estava. Isso é verdadeiramente um milagre. Amém. Amém. Ficou curada. Foi um milagre instantâneo. Amém. Deus deixou até o cortezinho da operação para provar que ele tinha feito milagre. Mas olha, irmãos, como a fé, ela tem que atuar de acordo com o que Deus nos fala, né? Ele disse assim: um dia ela me ligou e começou a dizer que gostaria de tirar o cinto, porque estava esfregando nos seus quadris e era desconfortável e tudo mais. Ela disse: estou bem agora, eu não preciso mais disso. Eu implorei a ela: mãe, não faça isso, não tire o cinto por enquanto. Eu pensei que se ele pôde dizer quando colocá-lo, então haveria uma maneira de dizer quando tirá-lo. Eu não achava que era a hora, mas ela insistiu. Os irmãos entenderam aqui o pensamento do irmão, né? Se Deus tinha dado uma data para colocar o cinto, o irmão tinha no coração que Deus daria também a data de ela tirar o cinto, né? E aí, por causa de algum desconforto ali, que estava machucando ela pediu que tirasse. Então, depois de um longo tempo de recuperação, ela tirou o cinto e quase que imediatamente ela começou a piorar muito rápido. Dentro de alguns meses ela faleceu. Às vezes Deus traz bênção e a gente perde a bênção por às vezes não captar a maneira correta de fazer as coisas, né? Não obedecer de como Deus está mandando fazer, né? E Deus trabalha em coisas simples, viu, irmãos? Um cinto, através daquele cinto que o profeta usou. Certamente tinha unção naquele cinto, como as roupas de Paulo tinham unção, faziam lenço e as pessoas eram curadas, né? E a irmã tirou antes do tempo e ela acabou falecendo. E disse assim: então aqui está o restante da história do cinto. Bem, ela ficou aqui por muito tempo. Cerca de 5 anos atrás eu desenvolvi o câncer. O médico denominou-se de liposarcoma. Isso aqui. Eu lembro do irmão Brana falando nas fitas sobre quão terrível era o câncer, sarcoma. Eu não tinha orientação alguma sobre usar o cinto, mas senti que o homem que usou tinha carregado a palavra de Deus e, consequentemente, senti que era o mesmo de quando o profeta disse para pegar o seu cajado e colocar sobre a criança, no caso de Eliseu, né? Amém. Assim coloquei o cinto e tenho usado desde então. Estou usando ele hoje. Alguns meses o médico me disse para não retornar, pois não há nenhum sinal de câncer. Amém. E eu creio que o irmão Brana disse que a nossa atitude em relação a alguma situação, tudo tem a ver, né? Amém. A atitude, às vezes, faz com que ou nós recebemos ou perdemos a bênção, né? Deixa eu ver aqui uma escritura para os irmãos, não sei se você já conhece essa. Antes de eu ler o parágrafo aqui, eu estava lendo isso aqui hoje. Olha que interessante isso aqui, irmãos. O profeta diz que Deus não opera além das nossas expectativas, né? 2 Reis, capítulo 13. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Capítulo 13,
verso 17. O Eliseu estava velhinho, já o profeta Eliseu. O rei precisava de uma resposta de Deus. Aí diz assim a escritura: ora, Eliseu havia ficado enfermo, com enfermidade, do qual ele morreu. E Joás, rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face. E diz: ó, meu pai, carruagem de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: olha o que o Eliseu disse para o rei. Interessante, irmãos. Capta aqui. Eu sei que não é um ensinamento assim, das profundidades, mas é um ensinamento para o nosso dia a dia, né? Amém. Vamos lá, capta isso aqui. Eliseu disse: toma o arco, a flecha. E ele tomou consigo o arco e a flecha. E ele disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. E disse: abra a janela do lado do oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse: atire. E ele atirou. Ele disse: a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento da Síria. Por que tu ferirás os sírios em Afeque até que os tenham consumido? Ele disse: toma as flechas. E ele a tomou. Ele disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele, o profeta Eliseu, e disse: tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes. Então teria ferido a Síria até tê-lo consumido, posto que agora tu ferirás as Sírias não mais do que 3 vezes. Deus abriu uma porta, né? Para ele ser abençoado, para ele vencer os seus inimigos. Não sei, ele quis ser humilde, quis ser simples, e atirou apenas 3 vezes. E aí o Eliseu se levanta e diz: rapaz, por que tu atirou só 3 vezes? Se tu tivesse tirado 5, 6 vezes, seria a quantidade de vezes que tu venceria teus inimigos, mas tu atirou só 3 vezes, vai ser só isso que tu vai conseguir. Então, Deus não opera além da nossa expectativa. Às vezes Deus abre a porta da bênção e a gente não capta. E a gente acaba não tomando o conselho de Deus como deve se fazer as coisas, e às vezes acabamos perdendo a bênção e até pensando, murmurando: eu não sei de Deus, tanto tempo que eu espero, por que será que Deus não fez ainda? E às vezes não tem nada que ver com Deus, às vezes tem a ver com a nossa atitude. Olha que o profeta dá esse testemunho aqui. Depois eu quero entrar numa outra partezinha aqui, para os irmãos aqui captarem algo. Ele diz assim: aqui não muito tempo atrás, uma senhora entrou na fila de oração. Estava tendo uma fila rápida. E ela estava andando, eu creio que em Tulsa, Oklahoma. E ela vinha andando pela fila com as suas muletas. Eu disse: irmã, você crerá em mim como servo de Deus? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu disse: vá até ali e jogue suas muletas e siga caminhando. E ela indagou: mas Senhor, eu tenho andado com essa muleta aqui por 2 anos. Eu firmei: você provavelmente vai continuar sempre com elas. E ela continuou e encerrou o assunto. Cerca de 20 minutos depois, uma senhora veio e 2 pordeiros tiveram que ajudá-la. E eu senti o Espírito Santo movendo-se em direção a ela. Ela olhou e ela estava chorando. Eu perguntei: mãe, você crê? Ela disse: eu creio com todo o meu coração que tudo que você pedir a Deus, Deus o fará. Eu disse: caminhe até ali, como havia dito a uma senhora há pouco, e jogue essa muleta e vá em frente. De pé observando, ela andou até lá. Eles tiveram que ajudá-la, a pobrezinha tão fraca. Ela segurou em um assim, tomou suas muletas e jogou-as pelo edifício. E ela foi andando,
voltando, gritando. Agora, se ela tivesse feito isso, vem, eu tenho que saber primeiro. E você obedece e faz o que foi dito, para que você faça. Né? A primeira, o profeta disse para ela, né? Vai lá e atira as muletas na porta e você vai ficar curada. E ela deu aquela razoada, né? Ah, mas vê, faz 2 anos que eu estou nessa muleta, eu não consigo deixar. Pois é. Então você vai seguir assim, vai ser com a muleta. Né? Porque às vezes o Espírito Santo dá o conselho certo para a pessoa se livrar do problema, da situação. E às vezes a pessoa arrasou um pouco com Deus, né? E a pessoa acaba perdendo a oportunidade que Deus dá para ele de ser abençoado. Isso acontece. Acontece? Diferente da outra que ouviu a mesma coisa, foi com dificuldade, 2 homens foram carregando ela, e ela chega até a porta, tira a sua muleta, sai correndo, dando graças a Deus, porque ela obedeceu o que o profeta de Deus tinha instruído ela para fazer. Não é assim? Tem um outro detalhe aqui importante também que eu quero ler para os irmãos. Como eu não estou fazendo uma pregação, quero falar diversas coisas para vocês como conselho de Deus. Olha que interessante isso aqui também. O profeta diz assim: havia um homem cego que veio à plataforma. O homem tinha pecado, algo assim, estava errado. Eu tinha orado e começado a despedi-lo. Algo disse: pare o homem. Bem, eu acho que se você pedir para que seja realizado um milagre, algumas vezes assim, isso dificulta a fila de oração. O restante deles está esperando. Então, como o irmão Bosworth chamou isso, caronas espirituais. Isso eles esperavam, bem? Você deve ter sua própria fé. Mas quando esse homem fez algo errado, e você notará com muito cuidado que ali dentro, por exemplo, se eu fosse um médico e você viesse a mim e dissesse: ó doutor, eu estou com uma dor de cabeça horrível, ela vem há tempo todo, todos os dias, eu simplesmente não consigo me livrar dela. E eu te desse um punhado de aspirina e dissesse: vai em frente, olha, e desse uma injeção apenas para aliviar a dor de cabeça, eu não seria um médico de fato. Não, eu não seria. O que estou fazendo? Estou apenas tentando me livrar de você, ter tirado do consultório, ou algo nessa ordem. Um médico de verdade, se você vai até ele lhe conta que você está tendo dor de cabeça persistente, ele vai te dizer: entre, tira a roupa, deite na mesa, ele irá examiná-lo e fazer tudo. Ele não vai receitar nada até descobrir para que está prescrevendo isto. Ele diagnostica o caso, um médico de verdade, até que ele descobre qual é o problema. Então ele começa dali. Ele sabe o que está fazendo. Então, se ele apenas te escovasse, ele não seria um bom médico. A mesma coisa muitas vezes a orar pelos enfermos. Você observa o caso que veio. A melhor maneira de fazê-lo seria em cada caso, e não em reunião de massa, como esta, em minha casa, ou no escritório, ou algum lugar onde eu pudesse pegar o paciente e descobrir exatamente onde está o problema. Há uma razão para tudo. E se você observar, raramente você me ouve repreender um espírito maligno. Você se dá conta que dons como este poderiam lhe fazer perder-se. Deixa eu repetir aqui a frase de novo. Você se dá conta que dons como este poderiam lhe fazer perder com Deus. Moisés era profeta e Deus lhe tinha confiado o poder. E ele disse para sair e falar à rocha. E em vez de ele falar à rocha, Moisés ficou irado, feriu a rocha. E aquilo quebrou todos os registros da Bíblia, bem ali, vê? Porque ele era Cristo. Cristo foi ferido 2 vezes. Ele foi ferido uma vez só. Mas ele tinha poder para trazer o osso da rocha.
ou melhor, água da rocha, se fosse a vontade de Deus, ou não, porque ele era um profeta, mesmo que Deus disse para ele que era para ele falar com a rocha, não ferir, mesmo que ele desobedeceu a Deus, feriu a rocha, mesmo assim a água saiu, porque ele tinha esse ofício, ele tinha essa autoridade como profeta, né? O profeta disse que, como o profeta Elias, o jovem companheiro ficou careca quando era um jovem, na verdade Eliseu, né? As crianças correram atrás dele, chamando de velho careca. Elias irritou o profeta, e ele colocou uma maldição sobre aquelas crianças, e 2 ursas mataram 42 criancinhas inocentes. Por que o profeta amaldiçoou aquelas crianças no nome do Senhor? Essa não é a natureza do Espírito Santo. Mas Deus tratou com ele. Dessa mesma maneira, temos que observar o que você está fazendo. Quando o paciente vem, tenha cuidado. Algumas vezes há pecado ali. E se a pessoa, aqui está, o senhor John Doe, ele saiu há alguns meses, ele foi infiel com a sua família, ele fez algo mal, e Deus permitiu que Satanás colocasse uma maldição sobre ele para trazê-lo de volta. Agora aqui, ele sobe a plataforma, eu estou aqui, e unjo com óleo. Sai dele, diabo. Eu poderia gritar com tudo, até ficar rouco. E aquele diabo ficaria bem ali. Certamente ele ficaria. A primeira coisa que isto é, se você tivesse o poder em si próprio para tirar esta maldição daquele homem, ele naquela condição que Deus colocou isto ali para outra coisa. E você vem e tira isto. Vê o que eu quero dizer? Você tem que ter cuidado. Então você está em apuros com Deus imediatamente. Não estou entendendo, né? A primeira coisa que você deveria fazer seria: Senhor Doe, se ele está doente, algo está errado, e ele não pode viver senão só por um pouco de tempo, e descobrir qual é a causa, qual é a vontade de Deus. Então, quando a visão é mostrada e revela o que o Senhor Doe fez ou não fez, então você vê aonde está a causa e o que é então. Sabemos que a cura é o Senhor Jesus Cristo, mas temos que conhecer a causa. Então você verá o Senhor Jesus revelar que o Senhor Doe fez isso, certo? E a cura está ali. Então você pode dizer, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você pode amaldiçoar a doença que está nele, e aquele poder pertence à igreja, e isso pode ser feito. Mas do outro modo, tenha cuidado com o que você está fazendo. Esta é a razão pelo qual muitos falham quanto à cura na fila. Você deve ir para a fila fazendo confissão. Deus, som do meu coração. Se eu pequei, perdoa-me. E se qualquer coisa eu deixei de fazer, revela-me, e eu vou fazer isso correto. Eu vou fazer exatamente o que tu queres que eu faça, pois certamente há uma causa para isso. Você crê nisso? Isso é exatamente a verdade. Né? Então, às vezes, tem coisas que precisam ser acertadas primeiro, né? Você está enfermo, está doente, às vezes ele procura cura divina, e às vezes não acontece, né? Às vezes o pregador vai ali, quem está orando, amaldiçoa aquele espírito, e se aquele espírito está ali da parte de Deus para uma correção, o profeta diz que o pregador vai estar em maus lençóis com Deus, né? Então a coisa correta seria sentar a pessoa primeiro e perguntar para a pessoa: está tudo certo? Não tem nada de errado? Você examinou tudo? Né? Não ficou nada para trás? Não está faltando nada? Não há nada que precisa ser acertado primeiro antes que se possa orar? Como nós não temos essa prerrogativa de um profeta,
de termos visão, de vermos o problema. Então, o correto é sentar com a pessoa e perguntar: vem cá, irmão, está tudo certo? Irmão, irmã, está tudo certo contigo? Então, se a pessoa tem algum problema, alguma coisa errada, e ele resolve, confessa, acerta aquilo, amém. Então, se Deus permitiu que Satanás colocasse aquilo para uma correção, aquele espírito vai ter que ir embora. Não é assim? Amém? Você pode dizer amém isso? Amém. É verdade isso não é? Amém. É verdade, né? Deixa eu mudar agora um pouquinho de assunto aqui. Essa é a parte aqui que eu queria ler para os irmãos. Deixa eu ler aqui uns outros parágrafos para os irmãos da mensagem também, influência. Isso aqui também é importantíssimo para nós. Olha o que o profeta diz assim. Sobre influência, diz assim: então nós nunca sabemos exatamente. Deixa eu ler do início aqui. Eu prego muitas vezes em funerais. Eu nunca tento dizer muito a respeito da pessoa que tem passado adiante, porque não há necessidade de falar disso. A pessoa, a vida que o homem tem, uma mulher, seja que possa ser, ter vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu poderia dizer a respeito dele. Eu nunca mudaria as suas opiniões. Suas vidas falaram o que eles eram. O profeta fala a respeito de duas coisas, né? Ele falou a respeito de caráter e reputação. Creio que eu falei no culto quarta-feira aqui. Caráter é o que nós somos, e reputação é o que as pessoas pensam de nós, né? Um exemplo de caráter na Escritura, Paulo disse assim: que ninguém pense de mim além daquilo que eu sou, porque nós somos o que somos, né? É verdade, irmãos? Amém. A nossa vida dá testemunho, amém, do que nós somos. Nós podemos viver a vida toda com uma boa reputação, chegar lá no final nós descobrimos que aquela reputação nunca foi o nosso caráter. Criamos apenas uma boa reputação entre as pessoas, né? Aí o profeta diz assim: então, nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, qual a influência, e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia diz: nós somos epístolas escritas e lidas de todos os homens, isto é, a sua vida se lê tão alto para o público, até que o seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. E isto é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem. Você sabe que o crente, o cristão eleito de Deus, ele é a Bíblia que o incrédulo está obrigado a ler. O incrédulo pode não querer ler essa Bíblia aqui, não é assim? Mas a nossa Bíblia é obrigada a ler. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a sua vida, sendo diferente do que eles dizem, o testemunho da sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém possa dizer sobre você. Sim. Desta forma, somente mantém aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias. E a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo. Isso reflete. Cada pessoa reflete por fora o que está por dentro dele. Né? Não tem uma escritura que diz que a boca fala que o coração está cheio? Amém? Se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, e eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que algum homem, ou mulher, moço ou moça, poderia fazer. Fariam quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo. Você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. E isto reflete o que Deus tem feito por você, por dentro. Amém? Se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos,
O profeta diz: nós somos também culpados disso, né? Nós temos que manter o testemunho de cristão. Amém. Né? Porque as pessoas vão olhar para nós, e se nós não dermos esse testemunho, eles vão censurar o evangelho, né? Ou, não diz que é crente? Aleluia. O profeta disse assim, falando aqui a respeito de influência, disse assim: Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração, e ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer mais nada. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos, eles trabalham toda a sua vida, quase para se tornarem algum bispo, algum homem de grande influência, e tão logo eles chegam àquele ponto, eles se exaltam. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados, até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão seguros totalmente em volta de seu povo. Eles têm alcançado aquele lugar aonde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serão punidos. O profeta dizendo que, aqui falando de ministro, né? Que às vezes tem ministros que às vezes ele é tão abençoado por Deus, né? Deus confirma o ministério dele, e às vezes ele chega a um ponto de ser tão abençoado que ele pensa no coração dele que ele pode fazer qualquer coisa que ele queira fazer e não vai acontecer, porque ele tem tempo de experiência. Um dia eu disse para os irmãos num culto, tem pessoas que pensam que tem 30 anos de fé, ele pode fazer qualquer coisa e Deus vai deixar assim. E a gente sabe que não é assim. É? A gente sabe que a gente não faz tudo que a gente quer. A gente sabe que Deus está no controle. E nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aí vocês lembram do testemunho? Quando Davi desejou no coração fazer o tabernáculo para o Senhor, o Natan chegou para ele e disse assim: Davi, vai lá e faz tudo que está no teu coração, e Deus é contigo. E Davi já tinha todos os planos preparados para construir o tabernáculo. Quando Natan chegou em casa, Deus disse para ele assim: volta lá. Em outras palavras, não é bem assim. Não faz tudo que está no teu coração. Diz para ele que eu tirei ele do curral das ovelhas. Diz para ele que eu dei um grande nome para ele entre os grandes homens da terra. Mas ele não vai construir o tabernáculo. Quem vai construir o tabernáculo vai ser o filho dele. Amém. Então não é pensar que porque é abençoado, porque é grande, e a pessoa vai fazer tudo o que ele pensa que pode fazer, e Deus vai aprovar tudo. Deus não aprova tudo. Amém? Amém. Aleluia. O profeta diz assim: agora, nós encontramos ainda aqui um bom homem abençoado por Deus. Agora, nós encontramos que em sua tentativa de tomar o lugar do ministro, e alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo que ele não deveria fazer aquilo, e ele estava fora de lugar. E ele se irritou, ficou tão irritado, até que a sua face tornou-se vermelha. Você vê? Nós devemos ser capazes de permanecer e aceitar a correção. E alguns deles não aceitam isso. O profeta está falando aqui a respeito de Uzias. Uzias se tornou grande, era um rei, Deus abençoava ele nas batalhas, e chegou o ponto que ele pensou, porque Deus abençoou ele como rei, ele conquistou seus inimigos, chegou próximo do reinado de Salomão, em paz com as outras nações. Chegou uma hora que ele pensou assim: bom, se Deus tem me abençoado, eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai aprovar. Ele entrou no tabernáculo e foi queimar um incensário. Quando ele foi queimar um incensário, o ministro chamou a atenção. E o profeta disse que quando o ministro chamou a atenção, ele se irritou.
e não aceitou aquela correção. O profeta coloca aqui, né? E alguns deles não aceitam isso. Você não pode. Eu tenho isso em encontro e tenho sentado em auditórios, e você se levanta e algumas pessoas vêm e se assentam só por alguns poucos minutos. E se você disser uma palavra que eles não concordam, eles vão embora. É? E não é assim que acontece? O pregador está pregando, e enquanto está falando coisas que as pessoas querem ouvir, as pessoas estão ali sentadas, prestando atenção, dando amém, glória a Deus. No momento que o pregador fala alguma coisa que corrige, que chama atenção, a pessoa já levanta e vai embora. Talvez seja o último culto que ele participa e não retorna mais. Não é assim? Bem, aquilo você sabe que sucedeu? Uzias, Deus o feriu com lepra, e o homem morreu em sua lepra, que é o tipo do pecado. Ele não podia suportar ser corrigido pela palavra. O profeta disse que Uzias não ficou leproso porque ele queimou incensário. Ele ficou leproso foi porque o sacerdote chamou a atenção dele. Não faz. Tu não pode. Está errado. Eu faço sim. Sou crente. Também conheço a mensagem. Tem tantos anos de fé. As pessoas não têm essa atitude? Eu sou abençoado por Deus. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Posso sim. E a questão aqui não é de ter ficado leproso por ter errado, ter queimado o incensário. A questão aqui, ele ficou leproso porque o sacerdote chama a atenção dele e ele não aceita a correção. E aí nós voltamos lá em Gênesis e a gente descobre que isso aconteceu lá em Gênesis. Por que Deus marcou Caim com a marca da besta? Deus marcou Caim com a marca da besta, não foi porque ele ofereceu um sacrifício fora de tempo. Deus marcou ele, foi quando Deus desceu e deu oportunidade para ele acertar o que tinha feito errado. Não é assim que acontece? Claro que cometemos tropeço. O problema não é o errar, o teu tropeço. O problema, irmão, é quando o Espírito Santo vem para corrigir o problema, as pessoas deixam o Espírito entrar neles e eles se revoltam contra a correção. E aquilo que traz juízo, foi o que aconteceu com Uzias. A questão dele não foi nem de tentar fazer. A atenção foi quando alguém disse, tu não pode, não faz. Não, eu posso ir, sou abençoado por Deus, sou rei, posso fazer assim. Então tá, então faz. Então, a maioria das pessoas, eles se encontram em problema com Deus, porque as pessoas não suportam serem corrigidos por Deus. Deus vai corrigir através da palavra, as pessoas se ofendem, eles ficam bravos, vão embora. E hoje está fácil, né? Tem bastante tabernáculo, as pessoas trocam fácil tabernáculo, né? Aleluia. Os irmãos estão felizes? Amém. Olha, irmão, eu sempre digo, né? Se você está num lugar que não esteja pregando a palavra, que você tem um lugar que você sabe que ele está ensinando a palavra, então a pessoa deveria estar onde está a verdade, né? Mas a gente vê que parte das pessoas, às vezes, que trocam de tabernáculo, não é nem por doutrina, né? Às vezes é porque é corrigido e a pessoa fica brava, não aceita aquela correção, acaba, é assim? Então vou procurar outro tabernáculo para congregar. Amém. Como se mudasse Deus, né? Como se o Deus do outro tabernáculo fosse o outro Deus, E a pessoa pensa que segue em frente, irmãos, ele fica preso ali, não adianta, Está preso. E vai chegar o dia que, se ele é um eleito, ele vai ter que voltar lá, naquele ponto, e acertar lá naquele ponto. Não adianta. Amém. Aleluia. Pode ter 30, 40 tabernáculos, né? Um dia ele vai ter que voltar lá, onde teve o problema, e vai ter que acertar lá. Não adianta. O que posso fazer? É assim?
Aí o profeta falando aqui sobre essa influência, que eu quero ler um testemunho também maravilhoso aqui para os irmãos. Olha, irmãos, o que é a influência da pessoa? A boa influência. Né? A gente tem tantas má influências aqui, que eu ia ler aqui, mas não vou ler que essa parte que o profeta fala. Nós chamamos hoje a juventude de juventude delinquente. O profeta diz, não são jovens delinquentes, são pais delinquentes. Né? É a criação, é a maneira que é criado, é a atmosfera criada no lar, é a maneira que é conduzido as coisas. O profeta fala diversas coisas a respeito disso, né? Mas deixa eu ler um testemunho aqui, irmãos, de uma boa influência. Olha aqui, irmãos, o que uma boa influência pode causar? O profeta ele conta uma história assim. Ele diz assim, continue namorado dele e deixa que ela veja... o irmão aqui está perguntando, deixa eu voltar aqui na pergunta. O irmão aqui está se queixando para o irmão Brana da esposa dele, que ele é um pregador, e a esposa dele de vez em quando dizia para ele assim, tu tem que viver o que tu prega, né? Tu não vive o que tu prega. Então, pediu aqui conselho para o irmão Brana. O irmão Brana disse assim para ele, agora continue namorado dela e deixa que ela veja Jesus em você. Amém. Isso é dos dois lados, né? A mulher tem que ver Jesus no homem, o homem tem que ver Jesus na mulher, né? Os filhos têm que ver Jesus nos pais, né? Você faça isso, vê? Você simplesmente siga em frente. Eu dei uma pequena ilustração nesta manhã a respeito de uma pessoa que certa vez, essa pequena mulher, ela recebeu o Espírito Santo e ela era uma pequena pessoa muito dócil. Ela disse, bem, ela teve uma vida difícil e o seu esposo era um alcoólatra. Ela simplesmente seguiu adiante e ela o suportava. Ele dizia, você quer ir à igreja? Querida, que vá, mas eu vou para os bares. Lá embaixo, no velho Brown Derby, lá havia, é onde vou. Então eles estavam ali o tempo todo. Muitos de vocês, veteranos, recordem que estavam lá naquela esquina. Eu creio que sim. Então ficava por ali. E a primeira coisa que você sabe, certa noite surgiu uma pergunta a respeito da igreja e sobre o cristão. E um dos velhos beberrões, prestem atenção nesse testemunho aqui, irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção, viu? Vença a canseira aí, esse soninho de leve é Satanás, viu? Vai repreendendo aí, viu? Se nós estamos em casa, o sono passa, né? A gente fica até meia-noite acordado, 1 hora e não dá sono, né? Vamos lá. Um dos velhos beberrões, assentado lá, disse, não há mais tal coisa como cristão. Disse, não há tal coisa. São todos um punhado de hipócritas. Disse, você os vê aqui fora fumando, bebendo, fazendo a mesma coisa que fizemos. E disse, e chamam-se assim mesmo de cristão? Não existe tal coisa. Aquele outro bêbado levantou-se e disse, espere um momento, há um que eu conheço. Disse, quem é? Disse, é a minha esposa. Amém? Vê? Ela havia se tornado sal. E ele estava apanhando isso o tempo todo. Ele disse, eu aposto, se ela fosse colocada em prova. Ele disse, não, ela continuaria sendo cristã, e eu te provarei isso. Disse, eu lhe direi o que nós vamos fazer. Vamos lá em casa, e eu te mostrarei se ela é uma cristã ou não. Disse, vamos lá em casa. Agora, vamos ficar realmente bêbados. Nós vamos agir como se estivessem realmente bêbados. E bateram na porta, entraram cambaleando, e caindo sobre tudo, porque você não se assenta aqui deste lado e tudo mais. E ela colocou uma cadeira para cada um deles, seus convidados, você sabe, e tentou fazê-los sentir tão bem-vindos como pode fazê-lo. Disse, eu quero que você prepare uma janta para nós. Então ela saiu, preparou algo e disse, nós queremos presunto e ovos. Ela sabia que eles tinham isto. Então terminaram presunto e ovos,
Quando ele estava lá na mesa, ele olhou para eles e assim apanhou os pratos e jogou aquela coisa no chão e disse: você sabe, eu não gosto de ovos assim. Vamos, rapaz, vamos sair logo daqui. Assim, desse jeito. Eles saíram e se assentaram assim, você sabe. E ela veio, ela disse: querido, eu sinto muito por não prepará-los direito. Eu prepararei outra vez para você. Que difícil, né? Estou lendo e estou pensando, que dificuldade, né? Se aparecer alguém assim, alcançou já a perfeição, né? Aí diz assim: ó, tolice, em primeiro lugar, você sabia que eu não os queria daquele jeito. Simplesmente procedendo assim. Eles foram até lá, se assentaram, comportando como se estivessem bêbados. Eles a ouviram lá, como que censurando a si mesmo, cantando em voz baixa: carregará Jesus a cruz sozinho? E todo mundo estará livre? Há uma cruz para cada um, há uma cruz para mim. Limpando o chão e cantando, né? O link que tinha lá, né? Se Jesus Cristo deveria carregar a cruz sozinho, né? E todo mundo está livre? Tem uma cruz para mim, uma cruz para todos, né? Ela está cantando. Um bêbado olhou para o outro e disse: ela é uma cristã. Ela é. Amém? Amém. E aquela pequena mulher levou o seu marido, mais aqueles outros para Cristo naquela noite. Amém. Que influência, né? Amém? Eu ia ler uns outros parágrafos para os irmãos, mas eu vou parar por aqui e sempre dirigido realmente para aqui mesmo. Nós vamos então nos preparar para a ceia do Senhor. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Eu creio que esse foi um pequeno conselho que Deus nos deu nesta noite, né? Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 23.